Quaresma não batemos palmas. Porque o tempo da Quaresma é justamente um tempo de reflexão, é um tempo mais silencioso para entrar dentro de nós. Não é um tempo de tristeza, porque quem conhece a Deus não pode ser triste. Tem uma canção antiga que diz que não pode ser triste um coração que ama a Deus. Mas a igreja nos ajuda com as atitudes litúrgicas, com essas recomendações que são próprias de cada tempo, a entrar dentro de nós mesmos. E é justamente isso que quer o tempo da Quaresma. O objetivo principal da Quaresma, desde o início da igreja, foi sempre preparar-nos para celebrar a Páscoa do Senhor. A celebração da Eucaristia é sempre celebração da Páscoa de Jesus. De fato, depois da consagração, quando o sacerdote consagra o pão e o vinho e termina as orações dizendo o mistério da fé, nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Porque nós acreditamos que na morte de Jesus a nossa morte foi vencida. Na sua ressurreição, nós recebemos aquele dom de Deus que nasce do seu coração, da sua misericórdia, que é a vida nova, a vida eterna, um dom que não passa. Por isso, na esperança de estar para sempre com Deus, nós dizemos: vinde, Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. Fé na Páscoa, fé nesse dom imenso que é dom da misericórdia de Deus. Quando nós falamos da nossa fé, da nossa profissão de fé, na primeira leitura nós encontramos a profissão de fé dos filhos de Israel. Interessante porque nós falamos das verdades da fé, falamos dos dogmas da igreja, mas também da experiência pessoal que nós fazemos com Deus, sobretudo essa experiência mais afetiva dentro do nosso coração de encontro com o Senhor. Mas quando nós perguntamos a um hebreu qual é a fé deles, em que eles creem, nós escutaríamos justamente o que foi lido no trecho do livro do Deuteronômio. O que Deus realizou na história desse povo. Chamou Abraão, que era um arameu errante. De Abraão, que era estéril, e de Sara, Abraão, que era de idade avançada, sário e estéril, nasceu Isaque. Uma coisa impossível, mas Deus realizou esse milagre na vida dessas duas pessoas, Abraão e Sara. Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os filhos de Israel. José, filho de Jacó, foi levado como escravo para o Egito, se tornou governador e foi causa de salvação para os seus irmãos, instrumento da providência de Deus. Pois fizeram a experiência da escravidão, mas Deus mandou Moisés, que o libertou, manifestando assim a força do seu braço, o seu poder. Depois de caminhar pelo deserto durante 40 anos, os filhos de Israel entraram na terra prometida, terra que, segundo a palavra, mana leite e mel, sinal da bênção, da felicidade, de todos os dons que Deus concedeu a esse povo. Como é bonito também quando nós, pensando na nossa fé, nos lembramos, fazemos memória daquilo que Deus realizou na nossa vida, na vida de cada um de nós. Porque a nossa fé não é só uma fé em verdades, em dogmas, mas também é uma experiência pessoal com Deus. É importante que nós façamos memorial desses encontros pessoais com Deus na nossa vida. Porque por meio desse povo, dos filhos de Israel, Deus nos chamou à comunhão da Trindade. Foi por meio dos filhos de Israel que o Senhor nos chamou a experimentar a sua vida. E nos últimos tempos, por meio de Jesus Cristo, é a profissão de fé do apóstolo Paulo, que é a profissão de fé de todos aqueles que creem no Cristo. Que Ele morreu, ressuscitou dos mortos
e foi elevado aos céus. E que por meio dele, nós que confessamos com a nossa boca a nossa fé, chegamos à salvação. E confiados no Senhor, não seremos nunca desiludidos, porque já sentimos no nosso coração essa vida nova que Deus nos deu, que é dom da Páscoa. Mas nós caminhamos como peregrinos rumo a uma pátria mais perfeita, que é a Jerusalém do céu. Mas enquanto peregrinamos neste mundo, nós experimentamos a nossa fragilidade, como Jesus no deserto quis experimentar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sofremos. Ele quis ser provado naquilo que nós somos provados. Diz o apóstolo Paulo que, sendo Deus, renunciou à sua condição divina e tornou-se homem, assumindo a nossa condição, exceto no pecado. No deserto, conduzido pelo Espírito, Jesus é tentado pelo diabo. Normalmente, nós precisamos pensar nisso, rezar também sobre isso. Às vezes nós somos levados a pensar que o diabo não existe, que as tentações são irreais, às vezes dando também liberdade para fazer aquilo que nós queremos fazer, como se tudo fosse lícito. Mas, como diz o mesmo São Paulo, nem tudo convém a um cristão. Por isso, nós devemos nos deixar também conduzir pelo Espírito e iluminar pela Palavra de Deus, que é a única forma de vencer as tentações. Com o diabo, dizia Papa Francisco, não se dialoga nunca. Nem Jesus dialogou. Quando encontrava alguém possuído, Jesus imediatamente exorcizava, mandava embora o demônio. No Evangelho de hoje parece que Jesus dialoga com o demônio, mas ao contrário, se apega à palavra para superar a tentação, para responder, manifestando assim o que é a vontade de Deus. Jesus havia transformado 5 pães e 2 peixes e deu de comer a 5.000 pessoas. Não podia também transformar as pedras em pão? Certamente, mas para viver a nossa humanidade, porque nós não podemos fazer isso, Jesus não transforma as pedras em pão. E porque sabe que nós podemos ser iluminados pela palavra, responde com a Escritura: não só de pão vive o homem. Às vezes a gente, para justificar os nossos pecados, a gente diz assim, mas Jesus era Deus, Ele renunciou à sua condição divina, assumiu a nossa humanidade, para nos dar a sua força, para nos dar a possibilidade de viver como Ele viveu. Certamente não nos transforma em super-homens, em pessoas incapazes de errar, mas nos dá a sua palavra que nos ilumina e nos dá força para não só conhecer, mas para aderir à vontade de Deus. A segunda tentação é muito comum também na nossa vida, que é aquela do poder das coisas deste mundo. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Disse, se me adorares, tudo isso será teu. Quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus e nos tornamos idólatras, porque confiamos mais nas coisas deste mundo, nas relações de poder, no dinheiro, e não confiamos na providência de Deus. Quantas vezes nós queremos resolver os nossos sofrimentos de um dia para o outro, as provações da nossa vida imediatamente, quando Deus nos pede a paciência, nos pede aquela docilidade de deixar-nos guiar por Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que não falha, como dizia São Paulo, que nunca nos desilude. Na última tentação, o diabo, muito astuto, tenta enganar Jesus, citando um trecho do Salmo que nós cantamos hoje na Santa Missa. Como Jesus respondia com a palavra, o diabo tem essa capacidade de transformar as coisas boas em coisas ruins. Ele diz a Jesus, mas a Escritura diz, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque Deus ordenará os seus anjos ao teu respeito, te protegerão, te guardarão, te cuidarão.
eles te levarão nas mãos para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Jesus, mais uma vez, responde com a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Peçamos ao Senhor que nos conceda também essa graça e saber interpretar a Escritura e não usar a palavra como usavam os fariseus, para justificar a nós mesmos. Tem um teólogo tedesco, um teólogo alemão, que se chama Bonhoeffer, que ele diz assim, que a palavra nós devemos usá-la contra nós mesmos. Porque se nós usamos a palavra para nos justificar, para encontrar só consolação, que conversão nós fazemos? A palavra de Deus deve também denunciar os nossos pecados, os nossos defeitos, para que nos tornemos melhores, como Jesus, como Ele quer. Essa é uma graça que nós devemos implorar sempre ao Senhor. Que a palavra seja sempre luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. O Evangelho de hoje se conclui dizendo que o diabo se afastou de Jesus para retornar no momento oportuno. O momento oportuno será a hora da paixão, quando Jesus deverá decidir de entregar completamente a sua vida por nós. Peçamos ao Senhor que também nos dê essa capacidade de dar a vida uns pelos outros, entregando nosso coração ao Senhor, que amando com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, sejamos também capazes de dar a vida uns pelos outros, iluminados por essa palavra que transforma o nosso coração, iluminados por essa palavra que nos converte e nos dá força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.